Graça e paz nesse dia 21 de agosto de 26. Meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por ter me concedido, Pai, a vitória, a salvação, o amor e o perdão. Oremos aqui nesta manhã, Pai, sabendo que estamos falando, Pai. Pela graça, o Senhor nos salvou, Pai. Pela graça, Pai, o Senhor nos deu conhecimento, meu Pai, sem fermento, meu Pai, que antes da cruz o Senhor ensinou que não colocasse fermento na massa, porque a massa ela é pura, a massa ela é o nosso corpo que aqui está, Pai, já com o Espírito Santo aqui, credenciado a falar a Tua palavra, a falar palavras que libertam o coração, como libertou o meu, diante da cruz, para que eu vivesse pós-cruz e aqui expor a tua palavra, em espírito e em verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará desse corpo maligno, desse corpo da carne, desse corpo que pereceu na cruz com o do Senhor, para que aqui nós fôssemos nova criatura e nascêssemos, ó Pai, da água do Espírito, meu Pai, mas espiritualmente falando aqui, para com o Senhor, o batismo da cruz. Romanos, capítulo 6, 3 e 4, ignoram isso, mas lá ficou. O nosso velho homem, o Senhor nos ensina para que eu aqui entenda que a tua graça, ela me basta. Está escrito, eu creio, eu tomo posse e aqui estou, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu que muito te busquei, eu que muito te esperei, Jesus Cristo, eu te encontrei. Hoje o Senhor teve misericórdia de mim, enxugou as minhas lágrimas com esse amor que não tem mais fim. Eu que precisava do teu perdão, eu que precisava de mudanças no meu coração. Um coração com mudança, ele tem que ter dentro dele o amor, o perdão, a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade e a paciência. É um dom que vem de Deus para o nosso coração. Amém. Graças a Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Eu quando aqui digo, que o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo gentio, Isso está revelado, já foi revelado, Porque a salvação é um dom de Deus. Deus nos deu salvação, nos concedeu o amor e o perdão, e a paz, ela está no nosso coração. Sem fazer sacrifício, sem buscar no monte, sem guardar sábado, sem necessidade de uma igreja onde lá fora é um comércio. Você é igreja, você não é um comerciante, você aqui fala com Deus. Aqui dentro do teu coração, porque Ele é o teu amor, Ele é o teu perdão. Então, quando eu aqui digo que Paulo é o apóstolo gentio, Romanos, capítulo 1, versículo 1, Paulo separado para os gentios. E 2 Coríntios 12, 1, ele foi ao terceiro céu e ouviu palavras de Deus que Paulo traz à tona no primeiro século, para que aqui a igreja viesse entender que o ministério é do Espírito Santo, já está dentro dele, de mim, daquele que crê. 2 Coríntios 12, 9, Paulo, a minha graça te basta. Olha só o que ele falou para Paulo, A minha graça te basta. Paulo com um espinho na carne, eu tenho um espinho, você de repente também o tem. Mas quanto mais espeta, mais você ama a Deus. Por quê? É para a honra e glória do nome dele. Paulo é aquele que separa lei e graça. Por isso, Romanos capítulo 8, 26. Não sabemos orar como convém. Por quê? Quem ora? Aqui é o Espírito Santo. Não é Valdemir que ora, não. É ele que faz a oração dentro de mim com gemido inexprimível. Eu não sou mais carne para servir Deus lá fora com o corpo de carne. Faz uma campanha
Pacote de libertação. Vem buscar Jesus aqui. Aqui tem uma pedra, aqui tem uma rosa, aqui tem uma arca de Noé. Aqui tem tudo para você. Não, não tem nada. Já está dentro de você. Você já está dentro da arca de Deus, com esse entendimento, esse conhecimento que Ele te deu. Aí você entendeu. Gálatas capítulo 2, do 5 a 8 em diante está ali. Paulo separado para os gentios, Pedro, Tiago e João para os judeus. Antes da cruz, por isso está lá, ide. Mas não derrubam os gentios. O gentio não tem o id vem da letra, que a letra ela mata, mas o espírito aqui não, já te vivificou. Você não precisa desse id. Você conversa sobre Deus com alguém que está ao seu lado, onde você estiver, e você fala do amor de Deus. Mas só que, como a lei está aí há século, não entendem a graça. A graça é um favor imerecido, você não merecia, Deus te deu, mas só que agora você está na mão de homens. Homens que lhe impõem regras, homens que lhe impõem uso e costume. Lá você faz uma campanha, uma de libertação, você busca algo que já está dentro de você. É só ler e entender que Ele é o profeta, quem? Jesus Cristo. Ele é o teu pastor. Ele se fez sumo sacerdote, depois da cruz, como fiador, e veio morar no nosso interior, para que aqui entendêssemos a lei e a graça. Paulo divide lei e graça, eu vou ler daqui a pouco, 1 Coríntios, para que você entenda, mas aqui está. Quando Jesus vem no primeiro século, ele vem para Israel. Ele vem trazendo uma sentença para aquele povo que transgredia a lei, era desobediente, era reprovado por Deus, já lá, antes da cruz. 4:1 de Oséias, o profeta que nós temos que ler e entender. A profecia se cumpriu na cruz. Tem um jargão aí que diz assim: Jesus Cristo voltará. 24 de Mateus 34, 35, ele voltou lá no primeiro século. Então jogam isso na igreja, aqui no século 21. Então vivem esperando o quê? A volta de Jesus, para que ele tire o pecado, para que ele te coloque no céu com ele, e aqui você já está no céu com ele, com esse entendimento, porque não tem pastor segundo a carne, o pastor aqui é segundo o Espírito. Lá você serve a homens desviado da verdade, como Jesus falara, Mateus 15:7. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração vive longe de mim. Em vão me adoram, porque ensinam doutrinas que são preceito de homens. Então formam uma seita e ali saem grupos de 10, 20, 50 para poder ganhar alma para Jesus e fazer discípulo. Não, já está tudo pronto para ele. Apenas na hora dele, dessa pessoa conseguir essa bênção, Deus vai ter misericórdia e vai abençoar essa pessoa, como abençoou a mim e abençoou você. Por isso você tem que ler Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Ele usou comigo aos 40 anos, então ele veio para mim. Está dentro do meu coração, porque a mim me foi ortogado o Espírito Santo, o amor e o perdão. Romanos capítulo 5, versículo 5 e Atos 2:1 está derramado aqui. Para que aqui eu venha falar a verdade, porque não faço da minha casa um comércio, que eu não ensinei isso. Hoje, o que se vê mais é comércio. Dentro de uma congregação que não é casa de Deus. Você sim, entendendo aqui, você passa a ser casa de Deus, templo do Espírito Santo, onde ele habita em você. Uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, não tem defeito no Espírito. Efésios capítulo 5, 26 e 27. Transição da lei para a graça. É importante entender antes da cruz e pós-cruz. Eu vou ler antes da cruz. 4:1 de Oséias. Ouvi palavra do Senhor, vós, filho de Israel. Fala com você? Não. Fala com o povo de Israel. Um povo desobediente, um povo reprovado, que hoje continua aqui reprovado. Por quê? Não entrou no evangelho da graça. A graça não basta para eles. Tem que ter alguma coisa, algum fermento, para que a massa cresça. E aí exigem mundos e fundos daqueles que lá estão, naquela congregação. Porque o Senhor tinha uma contenda
com os habitantes da terra. Mas que terra é essa? Terra de Israel. Não é a terra do Brasil, é lá. Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Aí você hoje, depois da cruz, entendeu Jeremias 3,15. Eu vou enviar pastores com entendimento, inteligência e sabedoria para dizer que o meu povo está sofrendo. Por quê? Não tem conhecimento. Porque tem que estar depois da cruz. Depois da cruz, 8,1 de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Por quê? Estamos no ressuscitado. Estamos depois da cruz. Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, 25. Aí está Jesus ressurgindo dos mortos para te ensinar a palavra dele. 2. O que só prevalece é perjurar, mentir, não mente, mentem, matar, furtar e adulterar. Por que eles mentem? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. É o ladrão ou o diabo? Eles falam que é o diabo, é o ladrão, é o corpo de carne, que quando comete algo errado aqui, comparece aonde? Ao tribunal aqui nessa terra, onde aqui paga um preço e começa a usar tornezeleira eletrônica para ficar em casa, né, ali. Sabe como é que acontece as coisas? Assim que acontece. E há arrombamento e homicídio sobre homicídio. 3. Por isso a terra está de luto. A terra aqui em Israel estava de luto. Eles continuam de luto porque fazem jejum. E jejum é um luto. É da carne, não é do espírito. Por eu ser um espírito aqui já consagrado por Deus, eu não posso fazer o jejum de Daniel. Por quê? Tudo na cruz foi consumado. Com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. 4. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o pastor ali induz uma mentira e as pessoas aceitam. O que acontece lá? Não pode falar nada, irmão. Aqui o pastor é que manda. Lá quem manda é o pastor, segundo a carne. Aqui quem manda é o Espírito Santo, segundo Deus. No meu coração e no teu. Porque o teu povo é como um sacerdote, aos quais acusa, tá vendo? Acusa. O acusador é o corpo de carne, que não morreu na cruz. Romanos 6, 3 e 4. Lá ficou o nosso velho homem. Você passa 1, 2, 3, 5, 10 vezes pelas águas, mas o velho homem não vai embora, porque continua mentindo diante da palavra de Deus. E o profeta contigo tropecei lá de noite e destruirei a tua mãe. Que mãe é essa aqui? Jerusalém seria sitiada, está lá. 21, 20 de Lucas. Jerusalém sitiada, Jerusalém aterrorizada. Lá o templo caiu. 24, 1 de Mateus. O templo hoje é você, é eu, aquele que crê, sem comércio com a palavra de Deus. 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Olha só, lhe falta conhecimento. Eu acabei de ler, de falar, Jeremias 3,15. Eu vou enviar pastores com entendimento, conhecimento e sabedoria, para que você não passe pela porta que o pastor colocou lá, para que você passe por aquela porta. Não, você já entrou na porta da graça de Deus, que é o Evangelho separado por Deus, para Paulo e para aqueles que vão entender. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Então, eles não querem conhecimento. Eles querem que você vá lá, faça campanha com a libertação, tira o encosto e por aí vai. Manobra aquele povo que lá estão. Também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Tá vendo? Não são sacerdotes. Diante de Deus, não. Lá são outros deuses. Eu aqui sempre menciono. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 em diante. Ali, por não entenderem a verdade, Deus enviava o quê? O espírito do erro para darem crédito à mentira. Antes da cruz, pós-cruz, já acontece isso ainda. Então, diante de mim, visto que te esqueceste da lei de Deus, eles esqueceram da lei de Deus, porque pratica a lei de Moisés. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Que lei é essa? A lei de Moisés. Porque a letra mata, mas o Espírito aqui te dá vida e vida e abundância. João 10, 10. Então não é o diabo que vem roubar, é o ladrão que rouba e vai preso e fica lá no cilindró e usa tornezeleira eletrônica. Esse é o tribunal dos homens aqui, tá? Já passaram lá pelo juízo, já estamos aqui já.
resgatado por Deus para a tua graça, para o teu evangelho, para estar aqui feliz, contente em toda qualquer situação. Também eu me esquecerei de teus filhos. Jerusalém sitiada, 21 de Lucas 20 e 25 ali, o Filho do Homem vem e aí tudo acontece lá. Agora aqui você está debaixo da graça. Você aqui não é salvo pelo fogo, porque você está debaixo da graça. A graça te salvou, já te deu entendimento, te deu revelação, já te deu o amor, o perdão. Você é uma igreja pura. Me perguntaram assim, irmão, onde é a igreja verdadeira? Dentro do meu coração. Porque eu tenho uma conduta, eu tenho uma postura, eu tenho um proceder que vem de Cristo para que eu aqui falasse dele nesse amanhecer. Então aqui 1 Coríntios 3, versículo 10, a responsabilidade dos que ensinam lá debaixo da lei de Moisés, ensinam o quê? Debaixo da lei dos homens, doutrinas várias e estranhas que Paulo menciona, Hebreus capítulo 13, versículo 9. Por quê? Paulo vinha detonando a lei de Moisés para que eles apostatassem, né, de Moisés, da lei dos homens, e viesse para Cristo, para servir o outro, aquele que ressuscitou após a morte, para que nós possamos dar fruto para Deus, que é Romanos capítulo 7, versículo 4. Então aqui, 3:10 de 1 Coríntios, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, certo? Foi ele o prudente construtor. Deus deu a graça para ele o evangelho, ele vem pregando para ensinar a igreja. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. 11. Por quê? Ninguém pode lançar outro fundamento. Então você vê aí várias doutrinas, vários fundamentos que levam as pessoas ao erro e gastar o seu dinheiro jogando dentro das igrejas, como jogavam aqui fora, no bicho, na loto, não sei aonde, e jogam e joga. Futebol, carnaval, política, religião, tudo é um jogo. Mas aqui não. Aqui o Cristo vive no teu coração, para que aqui você não jogue nada. Por quê? Você já ganhou. Você aqui é rico, você é próspero. Você conseguiu tudo dele, porque você entendeu o Evangelho. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, é prata, pedra preciosa. Isso aqui é o quê? É graça, é evangelho, sem fermento, pureza, sem fazer barganha com Deus, sem fazer nada segundo o costume da lei, porque aqui é graça. Agora, você que vai entrar na lei. Madeira, feno e palha, você entrou debaixo da lei, a lei dos homens, essa lei que acabou, de Moisés, Romanos 10, 1 a 4. 13. Aí manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará porque está sendo revelado pelo fogo. Debaixo da lei de Moisés é pelo fogo. O fogo vai descer? Vai descer. Aqui é fogo puro? Não. O fogo já desceu. Porque o fogo lá, antes da cruz, que mencionava Jesus Cristo, aqueles que lá haviam, era o quê? Era o juízo para com os judeus. Primeiro livro de João, 3, versículo 4, 5, 6. O juízo foi lá. Transgrediam a lei, não obedecia ao Pai, por isso foram sentenciados, como hoje. Quem não obedece à graça do Evangelho é sentenciado, porque um dia a conta chega. Porque está sendo revelado pelo fogo debaixo da lei. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Lá o fogo prova. Agora 14, debaixo da graça. Se permanecer a obra de alguém que sob fundamento edificou, esse receberá galardão. Os galardões são os meus. Já tenho os aqui. Já aqui nessa terra. Novo céu, nova terra, onde é que Deus fala comigo, fala com você, que ele crê, mas debaixo da graça. Porque aí nós fazemos orações, né, que Deus nos ensina, como os que você mencionam, Romanos 10, versículo 9. Se com a boca eu confesso Jesus Cristo como Senhor, e eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos, eu tenho salvação. Eu confessei com a minha boca, a oração aqui é você para com Deus. Eu aqui não posso fazer oração e pedir que Jesus me visite, porque já permanece em mim. Eu já entendi que ele já veio e morou no meu coração. Por isso aqui tem um Espírito Santo, o amor e o perdão, Romanos capítulo 5, versículo 5. Então, se permanecer a obra de alguém que seu fundamento edificou, esse receberá galardão. Esse é o fundamento que Paulo aqui edificou. 3:10, 1 Coríntios, ao 15. Se a obra de alguém se queimar,
sofrerá ele dano. Aonde? Para a lei de Moisés. Lá a obra queima. Por quê? Nunca estão perfeitos. É um batismo, é 2, é 3, é 4, é 5. São vários batismos. Cada congregação que eles vão é um batismo. Só que o da cruz, sem de humano, esse não é falado, porque não interessa para eles. Esse vai te livrar da lei do homem. Mas esse mesmo será salvo, tá vendo? Será salvo pelo fogo. A salvação é pela graça. Para mim, que estou no evangelho puro. Já me salvou, já me consagrou, já edificou aqui a casa na rocha. Eu estou plantado na rocha. Não preciso ir para uma congregação. Fazer o que? Uma consagração? Já estou consagrado. Todavia, como que através do fogo? 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, habita dentro de mim. Por isso que você não pode colocar no seu carro adesivo, Jesus Cristo voltará. Não, você tem que esperar ele voltar para o teu coração para te ensinar o amor e o perdão, sendo que ele veio lá ensinar. E chamou Paulo para o ministério. Atos 26:8. Paulo, você é para mim um instrumento que você vai para o gentio, para que tire o meu povo que estão em trevas, para mim é maravilhosa luz. A luz está aqui. A luz do Evangelho, que é o fundamento de Cristo, Jesus, aquele que citou. 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, o destruirá. Por quê? O santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Você aqui é sagrado. Os galardões já são meus e pertencem a você também. Só que aqui eu estou ensinado pelo Espírito Santo. Ele está me ensinando para que eu aqui passe para você. Que é pela graça a salvação. Eu não tenho que fazer as obras. Deus hoje me serve na minha casa. 2:10 de Efésios. Então, ele já fez as obras de antemão que ele preparou para mim. Esse é um predestinado, esse é um eleito, esse é um separado, esse é um consagrado. Por quê? Já nos consagrou. Por isso a graça nos basta para aquele que entrou aqui, no fundamento, ouro, prata e pedra preciosa. O Evangelho da graça, pureza para o coração, onde você tem o amor e tem o perdão. O amor é a cura, o amor e o perdão é um processo de cura dentro de um novo coração. Um coração amargurado traz para você muita dor, mas um coração purificado é bênção do Senhor. Deus é Espírito, você não vê, mas acredite, Ele mora dentro de você. Por isso, Hebreus capítulo 7, versículo 3, ele falou, eu não tenho princípio de dia e também não tenho fim de existência. Eu vivo para sempre, igual você aqui. Para sempre você vive. Mas com Cristo no Espírito, na verdade. Irmão do like nessa mensagem. Para que você tenha entendido e recebido que Paulo é o único que separa lei e graça. Deus não deu a graça do Evangelho a Tiago, a João, a Pedro. Deus deu a Paulo. Então, a verdade está ali. A verdade que liberta. Você é a verdade e ela vos libertará de onde? Da lei de Moisés. Não fala da cachaça, do cigarro, da bebida, irmão. Mas é bom que se liberte disso, tá? Eu conheço padre que bebe, pastor que bebe. Eu conheço irmãos que ainda fuma, que ainda joga. Mas isso aí é uma obra da carne. Isso aí não tira você, né, de Deus, que já tá em você. Apenas você comete a obra da carne, que você pode, né, aqui partir mais cedo, antes do tempo. Cometendo essas coisas que não se deve cometer. Fumar, beber, jogar, brigar por qualquer coisa, isso tudo aí envolve uma paixão que é da carne. São vícios da carne, tá? Então aqui temos que colocar em prática o amor, o perdão, a paz, a alegria no coração. Assim fala a transição da lei para a graça. Romanos capítulo 14, 17, é paz de espírito, é amor e perdão no coração. Amém, glória a Deus. Obrigado, meu Pai, por tudo. Obrigado, Senhor.